Que história é essa, o novo cangaço? Qual a semelhança com o cangaço de fato? Como os ataques de Araçatuba destoam dos cangaceiros? São muitas as diferenças culturais e históricas entre as práticas ocorridas da virada do século XIX até 1938 e os assaltos a bancos. Episódios como o de Araçatuba, prática criminosa já antiga e recorrente, ganharam o apelido de novo cangaço. Nada mais equivocado. O cangaço deve ser entendido como fenômeno social com hora e lugar, o sertão nordestino, da virada do século XIX para o XX até a morte de Lampião, na Grota de Angico, em Sergipe, em 1938. Em sua origem, o cangaço dizia respeito a enfrentamentos políticos, não ao crime organizado. Foi Lampião, seu último representante, que fez da atividade fora da lei um modo de ganhar a vida. Mas um modo muito específico. O cangaceiro é, antes de tudo, um nômade. Em grupo, é parte da infantaria. Na caatinga, cavalos mais atrapalhavam que ajudavam, imagine veículos. A tática do chamado novo cangaço guarda uma semelhança com a turma que lhe rendeu o apelido, a prática de fechar cidades em suas ações. Mas, de novo, é bom resguardar diferenças culturais e históricas. Lampião atacava povoados. É dele a frase pela qual cangaceiro deve ficar longe de cidades com igreja de 2 torres, e a única tentativa de invadir uma cidade grande, Mossoró, no Rio Grande do Norte, foi um fracasso retumbante. Os métodos de Lampião, principalmente nos últimos 10 anos de atividade cangaceira, estavam mais próximos da máfia do que dos neocangaceiros. Ele cobrava por segurança. Eram famosos seus bilhetes ao ameaçar cidades e fazendas, pedindo pagamento para não agir. A prática ganhou o apelido de saque elegante. Por fim, o cangaço, e em especial Lampião, sempre se identificou com valores culturais e religiosos do nordestino e, por isso, ganhou o reconhecimento de boa parte da população mais pobre. Por paradoxal, o maior líder dos fora da lei da Caatinga atuou várias vezes em parceria com os coronéis do sertão, os donos do poder político. Os feitos de Lampião e seu bando ganharam força na cultura popular e de lá para as artes. Virou tema de livros de grandes escritores como Graciliano Ramos, esteve na pintura em obras de Portinari, no teatro com Rachel de Queiroz e, principalmente, no cinema, da Veracruz, passando por Glauber Rocha até a retomada dos anos 1990. Hoje, o cangaço é parte da cultura brasileira. Não vejo o mesmo futuro para os neocangaceiros. Os ataques em Araçatuba são distintos dos cangaceiros em diversos aspectos. Apesar de serem chamados de novo cangaço, existem diferenças culturais e históricas significativas entre esses episódios. O cangaço era um fenômeno social específico do sertão nordestino, que ocorreu desde o final do século XIX até a morte de Lampião em 1938. Inicialmente, o cangaço estava relacionado a confrontos políticos e não ao crime organizado. Foi apenas com Lampião, o último grande cangaceiro, que a atividade fora da lei se tornou uma forma de sustento. No entanto, é importante ressaltar que o cangaceiro era principalmente um nômade parte da infantaria em grupos. Na Caatinga, o uso de cavalos era mais um obstáculo do que uma ajuda, e veículos eram praticamente inexistentes. A tática do novo cangaço guarda certa semelhança com os cangaceiros, especialmente no que diz respeito ao fechamento de cidades durante as ações. No entanto, é fundamental reconhecer as diferenças culturais e históricas entre esses dois fenômenos. Lampião atacava povoados e ficou conhecido pela frase que recomendava aos cangaceiros que evitassem cidades com igrejas de 2 torres. A única tentativa de invadir uma cidade grande, Mossoró, no Rio Grande do Norte, foi um fracasso retumbante. Os métodos de Lampião, especialmente nos últimos 10 anos de sua atividade cangaceira, se assemelhavam mais aos da máfia do que os dos neocangaceiros. Ele exigia pagamentos pela garantia de segurança, e seus bilhetes ameaçadores às cidades e fazendas se tornaram famosos. Essa prática ficou conhecida como saque elegante. Por fim, o cangaço, em particular Lampião, sempre esteve associado aos valores culturais e religiosos do nordestino, o que lhe rendeu o apoio de grande parte da população mais pobre. Paradoxalmente, o líder dos furas da lei da Caatinga colaborou em várias ocasiões com os coronéis do sertão, que detinham o poder político. Os feitos de Lampião e seu bando ganharam destaque na cultura popular e foram retratados nas artes, através de obras de renomados escritores como Graciliano Ramos, pinturas de Portinari,
peças teatrais de Rachel de Queiroz e, principalmente, no cinema, desde a Era da Vera Cruz até a retomada dos anos 1990. Hoje, o cangaço faz parte da cultura brasileira. No entanto, não vejo o mesmo futuro para os neocangaceiros.